Olá, acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Prática de Ensino em Computação 2. Nessa aula, nós vamos conhecer do que se trata a prática de ensino em computação pela transposição didática e como suas definições, de acordo com a comunidade científica da área educacional, como também entendermos os contextos práticos da efetivação da transposição didática no ensino e aprendizagem. Então, a nossa disciplina tem como base este livro, A Transposição Didática e as Máquinas de Ensino e Aprendizagem na Formação Inicial de Professores de Computação. Mas você pode ficar à vontade para consultar quaisquer materiais disponíveis na internet que contribuam de maneira efetiva à sua formação inicial. Pois bem, nessa primeira aula da disciplina, nós iremos trabalhar a prática de ensino na unidade 1 do nosso livro. Começaremos pela compreensão do que é a transposição didática. O termo transposição didática aparece primeiramente com o filósofo e sociólogo Michel Verret, em 1975. Verret, falecido em 2017, ele pesquisava sobre os temas relacionados à área da educação, tanto nos campos acadêmico, no escolar e também no cotidiano. No campo escolar, ele define a didática como a transmissão de um saber adquirido de uma pessoa que sabe para aquela que ainda não sabe, ou de uma pessoa que aprendeu para aquela que aprende. Para o sociólogo, a didática pode ser dividida em duas grandes áreas: na prática do saber e na prática do transmitir. Ambas as práticas caminham juntas. O sujeito necessariamente precisa ter o conhecimento para também saber transmiti-lo. É importante salientar que Michel Verret contribuiu significativamente para a transposição didática em relação aos saberes, tanto escolares quanto os não escolares. Mas foi Yves Chevalard, didata francês da didática da matemática, o responsável por ampliar tais estudos, atribuindo elementos mais significativos quanto ao conhecimento saber e como esse se processa no ambiente acadêmico e escolar. Para Verret, a transmissão de saberes era o fator primordial na transposição didática, enquanto que Chevalard passa a recusar esse termo de transmissão por construção de conhecimentos. Para ele, transmitir um saber é reconduzir o conhecimento como uma caixa preta, pelas mãos do professor para as mãos dos alunos. Então, do que se trata a transposição didática? Chevalard direciona as transposições que sofre um saber, conhecimento, quando ele passa do campo científico para o escolar, o campo da escola. Para Chevalard, é importante que esse processo seja compreendido de maneira significativa, principalmente pelos profissionais envolvidos no ensino. A transposição didática é conceituada pelo autor como o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo cientista ser objeto do saber conhecimento de um aluno. Ele se refere então que a transposição didática é um instrumento para a análise do movimento entre o saber sábio para o saber ensinar, e deste para o saber ensinado. Ou seja, é um processo no qual os conhecimentos científicos, que ele chama de saber sábio, eles vão sofrendo um conjunto de transformações até chegarem aos livros didáticos, que ele chama de saber a ensinar, tornando-se um conhecimento para ser ensinado na escola, dos quais o professor novamente os adaptam aos envolvidos, aos seus alunos, em sala de aula, o que ele chama então de saber ensinado.
Vamos então analisar cada um desses saberes. Primeiramente, o saber sábio. Esse saber é aquele conhecimento produzido pela comunidade científica. Esse grupo produz conhecimento com uma linguagem própria, complexa e também técnica. São aqueles conhecimentos disponíveis nas revistas científicas, cada qual com a sua área do saber, como, por exemplo, nos journals da área da computação. Os saberes produzidos e legitimados pela comunidade científica dessa área, eles não são ensinados no campo da educação básica, na escola, por exemplo. A linguagem científica utilizada pela comunidade científica está muito distante desses alunos. E a transposição didática normalmente ocorre a partir de uma sequência linear. Primeiramente, em uma revista que agrega um conhecimento de referência, saber sábio, descoberto por cientistas e pesquisadores da área, passará então pela primeira transposição didática. Essa é chamada de externa e ela é realizada por professores, especialistas da disciplina que escrevem os livros didáticos, que eles estão disponíveis tanto na academia como também nas escolas. Então, o universo que nós teremos da primeira transposição didática envolve o quê, por exemplo? Bom, assim nós conseguimos chegar nessa transposição didática em relação ao saber a ensinar. Os livros didáticos, eles exibem o saber a ensinar como conteúdo, de maneira sempre formatada, organizada e dogmatizada. São conteúdos que eles se apresentam ordenados, cumulativos e linearizados, dentro de uma lógica sequencial, que passa a reconstituir em um novo quadro epistemológico, bem diferente daquele saber sábio vivido pelos cientistas. No ambiente escolar, o saber a ensinar torna-se objeto de trabalho do professor, quando toda a sua aula está preparada com os conceitos que estão no livro didático. O saber sábio, aquele que já vimos, é convertido em saber a ensinar pelo que Chevallard chama de noosfera. Ela é composta geralmente por cientistas, educadores, professores, políticos, autores de livros didáticos, pais de alunos, entre outros que contribuem com os seus valores, com preferências, ideias e objetivos dos saberes que chegarão então assim à sala de aula. Essa transposição didática é denominada de externa, aquela que ocorre externamente ao meio escolar. Vimos a primeira transposição didática, como se processa. Então, agora veremos como a segunda transposição didática ocorre. Aquela referente ao que Yves Chevallard chama de saber ensinado. O saber ensinado é o conhecimento que chega às salas de aula das escolas, pelos professores. Esse professor, assim como você, futuro professor de computação, pode selecionar dentre uma gama de saberes dispostos no currículo e também nos livros didáticos quais são realmente significativos. Um conteúdo do saber que tenha sido designado como saber a ensinar dos livros didáticos sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. Esse trabalho que transforma um objeto de saber a ensinar em um objeto de ensino é a transposição didática. E essa transposição didática em si é um processo bem complexo, pois o saber ensinado, por exemplo, ele é muito instável, já que o ambiente escolar ele é modificado constantemente. Então, quem são os atores envolvidos diretamente na transposição didática? Vejamos aqui este quadro, dentro das 3 relações do saber. Quais as pessoas diretamente envolvidas e também quais são as suas ações?
Os principais autores são os pesquisadores, aqueles envolvidos no saber sábio, com suas concepções educacionais, correntes de pensamento e também as publicações em revistas. Já no saber a ensinar estão os autores dos livros. Especialistas das disciplinas estão os professores e também a opinião pública. E em relação ao saber ensinado, estão principalmente os professores, que organizam a transposição didática de acordo com os grupos sociais de referência, que são seus alunos, e a sua escola, com as equipes escolares e a realidade dos mesmos e também de suas famílias. Cada um dos atores envolvidos contempla cada uma das linhas de cada coluna, tanto os pesquisadores, quanto os autores de livros, quanto os professores também. Em relação aos professores, se apontarmos para a fonte de pressão em suas atividades, nós veremos que a relação do saber ensinado tem obrigações, quanto, por exemplo, a avaliações para vestibulares, o tempo didático utilizado, as normas escolares, que, de acordo com Astolfi, o que realmente importa é que ele chama de práticas sociais de referência, ou seja, que as mesmas se façam presentes para que o conteúdo trabalhado pelo professor realmente tenha significado para o aluno. A cada 50 minutos de uma aula no ensino técnico de informática, por exemplo, a aula preparada pelo professor nem sempre pode estar adequada e ela ser repetida para as demais turmas que esse professor tenha. Então, professores que não preparam as suas aulas para cada nova turma, estes correm o risco de efetuarem uma transposição didática que não exerça o que Astolfi chama de prática social de referência. Mas o que isso significa, então, dentro da transposição didática? Vejamos lá. Uma transposição didática, para se efetivar de fato entre o saber a ensinar e o saber ensinado, contempla essas três vertentes aqui. Na primeira, a ressincretização, a personalização e a contextualização. Na ressincretização, se volta ao ambiente epistemológico do qual o saber se originou, mostrando então para os alunos as idas e vindas do cientista, as suas preocupações, impasses, ou seja, o resgate já está personalizado até a concretização do conhecimento divulgado. Passa a se levantar então o contexto da época, o resgate histórico e as implicações envolvidas. Após, nós temos os tempos real, tempo de aprendizagem, o didático e o tempo lógico. Ao iniciar o período letivo, é solicitado a todos os professores uma programação que este informe a distribuição do seu conteúdo, o saber a ensinar, que será trabalhado ao longo dos bimestres, trimestres e assim por diante. Tal programação é feita tomando como referência o número de aulas anuais que vão ocorrer. Este número de aulas, que é de responsabilidade do professor, é chamado de tempo didático por vestibular. Já o tempo real, nós encontramos os investigadores, as pessoas com estruturas cognitivas formadas, cujo trabalho é a produção do saber, utilizando o tempo que se fizer necessário. Esse tempo ele é gasto para a elaboração desse saber sábio. Então, a ligação entre o tempo real e o tempo didático se manifesta na sala de aula no momento em que o professor orienta o processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, o tempo lógico corresponde a um certo tempo de caráter chamado artificial que oferece uma justificativa temporal para que a sequência de ordenação dos conteúdos que compõem o saber a ensinar se faça. E o tempo de aprendizagem, então, pertence à população dos alunos, cujo papel é aprender o que foi produzido durante séculos em poucas horas,
se considerarmos somente o tempo didático. Embora em vestibular não afirme haver uma relação direta entre o tempo didático ou legal e o tempo da aprendizagem, a própria aprendizagem não ocorre por acumulação, segundo ele, onde os conhecimentos novos se juntam aos antigos. E, por fim, as práticas sociais de referência, que, segundo Astolfi, são aquelas que levam o professor a evitar utilizar exemplos durante a transposição didática que não fazem parte da cultura do estudante, pois não lhe será significativo. Um exemplo seria eu trabalhar com a declaração de variáveis para o meu aluno, utilizando a sintaxe da linguagem Java, por exemplo, sendo que o mesmo nem conhece esse tipo de linguagem. Como também não faz sentido para um estudante aprender sobre os fenômenos das marés, embora possa operacionalizar um software e visualizar como ocorre, se o mesmo vive em uma cidade muito distante do mar. Então, como poderíamos atribuir as transformações adaptativas necessárias com a transposição didática dentro do nosso ambiente de práticas educacionais? Aqui nós temos um exemplo de como trabalhar com os números binários com os alunos na segunda transposição didática, entre o saber a ensinar, do livro didático, para o saber a ensinado, da sala de aula, dentro de uma realidade educacional muito comum, na qual, por exemplo, não disponibilizamos de computadores para todos os nossos alunos. Então, como trabalharmos na conversão de números decimais para números binários? Embora, normalmente, os livros a nível de graduação tragam o conteúdo em apêndices como um formalismo matemático, é necessário a transposição didática para que se efetive de fato esse aprendizado, que pode ser efetivado tanto nas séries iniciais, ensino fundamental, ensino médio e técnico. Se utilizarmos um contexto, um tempo didático, dentro das séries iniciais, na terceira série, por exemplo, na qual o aluno já saiba somar e subtrair e, em consequência, multiplicar e dividir, seria possível ensinar esse aluno a compreender como o computador processa as suas informações? Vamos lá, então. Podemos começar aqui a nossa aula dentro do contexto das séries iniciais, efetivando a transposição didática com esses cartões, como estamos vendo aqui, dispostos com pontos como estes, sempre na relação do dobro de pontos para cada cartão situado à esquerda. Podemos mostrar, por exemplo, um computador e perguntar para esses alunos: o que esse computador tem a ver com esses cartões, com essas bolinhas? Observe, licenciando, que eu posso modificar as perguntas se o meu público for de alunos do ensino fundamental ou médio, deixando mais apropriadas a faixa etária. Então, após fazer as perguntas, vamos esperar as respostas. Após, podemos então simular situações, das quais eu queira representar o número decimal 6 em um número binário e mostrar como que isso ocorre para os meus alunos dentro do meu contexto das séries iniciais. Eu passo a desconsiderar alguns cartões e atribuo o número 0 para esses. E aqueles que permanecem, eu atribuo o número 1. Aí, depois, com os alunos, eu passo a contar o número de pontos, as bolinhas, totalizando a soma, o número 6, e representando esse número decimal, então, em binário por 0, 0, 0, 1, 1, 0. Posso sugerir também a representação de outro número decimal para os meus alunos das séries iniciais, como, por exemplo, o número 15 em número binário. Procedo da mesma maneira, então, enfatizando aos alunos que o computador compreende as informações desta maneira por números de 0 e 1. Desconsidero, então, novamente, os cartões que não correspondem aos números de pontos da soma do número 15. Então, para esses, o número 0 é atribuído
e para os que permanecem, atribuo o número 1. Passo a colocar que o número 15, então, é representado em binário por 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, eu posso colocar aqui também outros exemplos até que eu sinta a necessidade devido à interação e compreensão dos alunos com o conhecimento. É claro que aqui temos uma representação muito simples acadêmico, mas que dentro de um contexto no qual eu estou, é possível sim que o meu aluno compreenda a partir de objetos comuns que eu possa utilizar. Por exemplo, se eu não disponho de um projetor multimídia, posso representar em folhas de papel, com desenhos de bolinhas como esta e mostrar como o computador processa suas informações. Uma atividade prática simples como esta pode estar inserida em diferentes contextos educacionais na segunda transposição didática, entre o saber ensinar e o saber ensinado. É importante que você, futuro professor, organize suas transformações adaptativas de modo que efetive de fato a aprendizagem, independentemente das condições das quais você se depare na sua escola. É importante que esteja sempre alerta sobre as situações, problemas e que o seu trabalho realmente ele tenha significado. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. Desenvolva as atividades propostas no AVA e participe dos fóruns, tirando suas dúvidas sempre que necessário. Até mais!